Graça e paz. Graça e paz é o que nós mais precisamos, né? Da graça, que é um favor imerecido, e da paz, que vem do nosso Senhor, é o que nos sustenta, né? Na maioria das vezes, todos os esforços que nós fazemos, todo o nosso trabalho, todo o nosso investimento, é em busca da paz. E Deus tem paz para nós. Jesus disse, deixo-vos a paz, não vos a dou como o mundo a dá. Então talvez ao invés da gente correr atrás de subsídios e recursos para promover a paz em nossa vida, deveríamos voltar para o nosso Senhor, porque dele vem uma paz gratuita, a paz que excede todo entendimento, a paz que dá uma direção para a nossa vida e nos faz, de fato, ser bem-sucedido. E eu compreendo que para que a gente obtenha essa paz, essa segurança, é necessário ouvirmos as suas direções ou as direções que o Senhor tem para a nossa vida. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que eu tenho certeza que o cumprimento dela terá como resultado final na nossa vida a paz, né? Eu quero meditar um pouco com vocês no livro de Salmos, versículo 1, 2 e 3 apenas, e diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água e que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu vejo que aqui nesse texto a gente tem palavras, né, que podemos considerá-las assim como uma chave que vai abrir a porta para que a gente entre nesse caminho em direção a essa paz que eu falei no início. Começa dizendo que bem-aventurado é o homem, e esse termo bem-aventurado aqui quer dizer para nós mais que feliz. E compreendo que mais que feliz é aquela felicidade que transcende, né, tudo aquilo que a gente entende que é ser e estar feliz com alguma coisa que acontece na nossa vida no sentido humano. Um presente que ganhei, uma conquista de um trabalho, um aumento de salário, uma promoção, enfim. Mais que feliz é algo que vai transcender essas questões humanas. E diz que mais que feliz é o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador e nem se assenta à roda do escarnecedor. Pois bem, ímpio, pecador e escarnecedor dá o mesmo sentido aqui nessa palavra. É a prática de tudo aquilo que Deus não aprova, que Deus não agrada. E é uma coisa tão interessante conforme observamos que primeiro anda no conselho, depois se detém no caminho e depois se assenta. Observe que entra por um caminho, né, como o conselho, depois somos detidos e nos assentamos dizendo assim, aceitamos os conselhos recebidos e conselhos que Deus não agrada. E bem-aventurado é o homem que não faz nada daquilo que Deus reprova. Então bem-aventurado é o homem que não anda, que não se detém, que não se assenta naquele lugar ou na prática daquilo que Deus não agrada, e não entraremos no mérito de muitas dessas coisas. Mas a ideia é que quando nós começamos a conhecer o Senhor, as coisas que não agradam a Deus, a gente vai conhecendo ela dia após dia, vai sendo esclarecido para nós, e paulatinamente nós vamos deixando, abandonando. Por quê? Porque conforme o verso 2 diz que antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, quando a gente começa a se tornar um bem-aventurado, a gente vai abrindo mão do conselho, a gente para de se deter, de se assentar naquele lugar do pecado, e o nosso prazer vai mudando. A gente vai se aproximando da lei do Senhor, da palavra do Senhor, dos ensinamentos do Senhor. E uma coisa tão interessante, quando fala de ter prazer na lei, às vezes isso soa um pouco assustador, lei, né? Toda vez que pensamos em lei, logo vem à nossa mente a proibição. E uma coisa que eu tenho observado é que normalmente as pessoas, quando aproximam do Senhor
ou quer aproximar, ou pensa em conhecer o Senhor, ele já começa a ter uma preocupação com a lei do Senhor, com aquilo que não pode fazer. E quando ele começa a pensar no que não pode fazer, ele desiste. Porque pensa que tem um monte de não pode, como que se a lei fosse proibição. Mas eu entendo que a lei do Senhor não é proibição, a lei do Senhor é proteção. Porque a única coisa que Deus não nos permite fazer é aquilo que de fato trará mal à nossa vida. Todas as vezes que o Senhor diz não na sua lei, que vem soando como proibição, na verdade é uma proteção que vai evitar com que nós soframos e perdemos aquilo que às vezes a gente tem se esforçado tanto para ter, que é a paz. E quando a gente começa a ter prazer na lei do Senhor, sabe, naquilo que Ele nos ensina, a lei ela vem num sentido não apenas de não pode, mas também de pode. Tem muita coisa que pode. E quando a gente começa a conhecer o que pode, uma das coisas que pode e devemos ser é bem-aventurado, mais que feliz. Olha o que Deus diz que nós podemos ser. E às vezes o medo do não pode, a gente não descobre o que é ser o bem-aventurado, o que é ser mais que feliz. E a lei diz para nós, você pode ser mais que feliz. Mais que feliz. A lei do Senhor diz para nós que nós podemos ser mais que feliz. E quando ele diz não, entenda, soa não como proibição, mas é proteção. Aprenda isso. Deixe isso entrar no seu coração, descer aí na sua alma, e aí você vai começar a ter prazer em Deus. E para finalizar a nossa reflexão, no verso 3 diz que ele, este homem, é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Árvore plantada. A gente sabe que normalmente as florestas, as árvores, elas surgem de um modo aleatório. Um animal vai lá, come o fruto e a semente cai no chão e ali brota a árvore e ela nasce aleatoriamente. Mas diz aqui que é plantado, ou seja, não tem nada de aleatório, é proposital. Quando você abre mão do conselho do ímpio, do caminho do pecador, da roda do escarnecedor e começa a ter prazer na lei do Senhor, o Senhor te planta junto à corrente de água. Ou seja, o que mais uma planta precisa do que água para que ela cresça saudável? Então Deus quer te plantar. E diz que daremos o fruto no devido tempo. Isso é muito interessante. Dar fruto no devido tempo. E cada fruto produz segundo a sua própria espécie. E o que danifica o fruto é o fruto antes do tempo ou depois do tempo. Antes eu considero o seu fruto da ansiedade. É quando a gente começa a fazer coisas antes do tempo certo. Normalmente pular as fases da vida traz grande sofrimento. E o outro lado é depois do tempo. Algumas pessoas atropelam as fases da sua vida, tomam decisões precipitadas e coisas que era para fazer lá na frente está fazendo agora. Já outros parece que passam pela vida adormecido. O tempo passou e ele não fez, e quando não era para fazer mais, ele vai querer fazer. E aí às vezes, a sua estrutura emocional, até mesmo física, já não suporta tudo aquilo que ele queria fazer e que era para ter feito antes. Mas a palavra de Deus diz que nós vamos produzir no devido tempo. Há um tempo determinado. E quando diz aqui devido tempo, não fala de um tempo cronológico, mas fala de um propósito. A gente vai produzir dentro de um propósito de Deus. E tudo aquilo que é produzido dentro de um propósito de Deus torna-nos mais que felizes. Ou seja, as coisas vão acontecer na nossa vida, os resultados chegarão no tempo de Deus. E Deus nunca chega nem tarde e nem cedo. É sempre na hora certa. Por isso o nosso fruto será no devido tempo. A folhagem não murcha. E tudo quando faz é bem sucedido. Essa é a promessa do Senhor para aquele que é um bem-aventurado.
E uma pessoa inserida dentro desses princípios, eu posso dizer assim, o resultado final na sua vida será paz. A paz que o mundo está entrando em guerra para obter. O simples fato de aproximar-se de Deus, conhecê-lo, abrir mão de determinadas coisas, agregar outras em sua vida, vai tornar-nos pessoas, como diz o Salmo 1, essa árvore plantada junto à corrente de águas. É nesse lugar que Deus quer te colocar. E você vai frutificar no tempo certo. E você será bem-sucedido em tudo quanto você fizer. Amém? Que essa palavra de alguma forma possa tocar o seu coração. Eu gostaria de orar com você nesse momento e pedir que Deus toque em nós e nos conceda a graça maravilhosa de poder inserir as nossas vidas nesses princípios que o Salmo 1 diz para nós. Amém? Senhor Jesus, eu quero nesse momento colocar a vida de todos que estão assistindo esse vídeo nesse momento nas tuas mãos. Necessariamente não os conheço, mas o Senhor os conhece. E o Senhor é poderoso para tocar na vida de cada um, tornando-os bem-aventurados. Pessoas que vão saber discernir entre o que é certo e o que é errado. Não andarão em conselhos que possa levá-lo a uma vida de derrota, mas ouvirá da tua boca, aprenderá com a tua lei, com a tua palavra, e assim será plantado pelo Senhor, nesse lugar, onde há possibilidade de frutificação, de produzir fruto no tempo certo. Eu os abençoo nessa hora, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Fique na paz.